manhã um pastoreio que eu participo, né? Graças a Deus, assim, tem acrescentado muito a nossa vida, assim, toda terça-feira de manhã. Hoje pela manhã a gente teve um momento, assim, de quebrantamento. O pastor pregou sobre a desesperança, foi muito linda, assim, a palavra, e sobre os inimigos da esperança nesses dias que nós estamos vivendo. Foi muito especial a palavra de hoje de manhã. Agora à tarde a gente tem esse momento que é sempre tão precioso, né? E quem participa cresce, quem participa acaba sempre absorvendo algo melhor. E à noite eu tenho a minha escola bíblica, que daí eu consigo compartilhar com a minha equipe, né? Muito do que a gente tem aprendido aqui de manhã e à tarde. Eu tenho o pastor da minha igreja que está aqui conosco também na sala, né? Aprendendo. Essa aqui é sala de crescimento, né, gente? E hoje nós temos a honra de estar recebendo aqui o pastor Jean Silva. Pastor Jean Silva, eu chamo ele de Mestre Jean. Nós temos uma dificuldade nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer pessoas que são do nosso meio, né? É uma crise que nós vivemos, a incapacidade de reconhecer o profeta de perto, o profeta da casa. E o pastor Jean, ele é uma pessoa que Deus tem levantado muito na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento. Eu quero orar com vocês agora e dar liberdade para ele falar conosco aqui, nos abençoar em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Sempre procure manter o seu microfone fechado, tá joia? Para não haver interferência. E se você perceber que tem alguém aí que está com o microfone aberto, vá lá no chat lá, dá um toquezinho para a pessoa lá, para ela também desligar o dela, tá bom? Vamos orar então, vamos falar com Deus. Pai maravilhoso, eu quero te dar graças por esta terça-feira. Em especial, eu quero te louvar pela chuva que está caindo aqui na Grande Florianópolis e que para nós é resposta de oração, para nós esta chuva é bênção, porque temos vivido momentos assim de sequidão, de dificuldade, as cisternas estão vazias, e pedimos que o Senhor continue abençoando o nosso estado de Santa Catarina, o Brasil e o mundo todo. Nós percebemos que a tua mão tem se movido, Senhor. Nós percebemos que o Senhor está presente, que o Senhor está agindo, e nós cremos que o Senhor tem tratado com a igreja nestes dias de uma maneira muito particular e peculiar. Pai, abençoa cada pastor, cada líder que está conosco nesta sala de crescimento, nesta sala de oração, e usa hoje a vida do pastor Jean Silva de maneira que ele seja instrumento teu para nos abençoar, para falar ao nosso coração. Obrigado pela vida do pastor Márcio Batista, que tem sido nosso moderador e facilitador neste projeto, que é tão humilde, mas que eu tenho certeza que ainda vai dar grande alegria e tem trazido grandes resultados já para a nossa vida, em nome de Jesus. É assim que eu oro, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vou fechar meu microfone, mas eu estou abrindo agora. Pastor Jean Silva, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui, meu amigo. A palavra está contigo. Fique à vontade para falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Obrigado, meu pastor Jomir, por esse convite. Me sinto como um leão na cova de Daniéis. Piada velha, né? Diante de tantos líderes, que eu possa ser usado como um canal transmissor para a edificação do ministério de vocês, da vida pessoal, enfim. Pastor Márcio, Deus abençoe, prazer conhecê-lo, né? Lhe conheci ontem, quando mandou a mensagem dos demais líderes e pastores que estão aí com a gente. O pastor Jamir, então, nos incumbiu de estar fazendo esse mentoreamento, e para isso, é claro, nós estaremos trazendo uma palavra que veio ao meu coração, uma palavra bíblica que veio ao meu coração. Hoje pela manhã, Deus me deu esse direcionamento, até falei um pouco com o pastor Jamir acerca dessa palavra, para saber se estava mais ou menos dentro daquilo que é a proposta, né, deste grupo, desta plataforma. E eu costumo dizer que a Bíblia, ela só será verdadeiramente teológica para quem ela for completamente pedagógica. Então, tudo aquilo que está na Bíblia é para nós aprendermos, é para nós praticarmos e ensinarmos, né? Então, que a sua vida seja edificada. E nós
Estaremos, então, trabalhando uma temática que foi colocada lá no cartaz, que seria relacionamento pessoal e liderança. Só que no cartaz está ao contrário, né? Então, relacionamento pessoal e liderança. Por que eu inverti? Porque toda crise ministerial, ela é efeito de uma crise relacional. E toda crise relacional é efeito colateral de uma crise pessoal. Então, eu entendo que, diante dessa crise que ainda estamos vivendo, né, chamada Covid-19, eu acredito que muitas coisas dentro de nós vieram à tona e Deus usou este meio para nos trazer de volta ao altar, a um alinhamento, a uma dependência. E eu quero estar falando sobre alguns tipos de liderados e também alguns tipos de liderança, alguns tipos de pastores. E para isso eu vou estar usando um texto bíblico que encontra-se no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 15, que são as 3 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos perdidos, o que se perdeu fora e do que se perdeu dentro de casa. E nós estamos vivendo um período que muitos líderes estão vivenciando uma crise de frustração. E eu entendo que toda frustração tem como base não o Deus que nos criou, mas os deuses que nós criamos. Muitas vezes nós criamos o Deus ministério perfeito, o Deus igreja perfeita, o Deus vida cristã perfeita, membros da igreja perfeitos, e isso muitas vezes nos faz entrar em crise. E a crise tem como propósito nos fazer criar asas, né? Crise vem da palavra crisálida, que é o invólucro onde a lagarta passa pela maturação, pelo processo de maturação, e acaba então criando asas e virando borboleta. Então, toda crise tem como propósito divino a nossa maturidade. E Deus não permite que o sucesso venha antes da maturidade, Deus não permite que a honra venha antes da humildade, nem que a fama chegue antes da espiritualidade. Por isso eu vou estar usando esse texto de Lucas como médico, tudo aquilo que Lucas escreve é pontual para uma liderança saudável, né? E eu quero estar falando sobre 3 tipos de membros, 3 tipos de pessoas que muitas vezes nós lideramos, ou 3 tipos de liderados. O liderado que é ovelha, o liderado que é moeda e o liderado que é filho, ou os liderados que são filhos. Só que nesse capítulo 15 de Lucas, todos esses 3 modelos de liderados, eles estão distorcidos, eles estão desalinhados. A ovelha, ela está desalinhada, e a ovelha aqui representa apenas 1%, né, porque de 100 uma se perdeu. A moeda aqui também ela está desalinhada, porque ela também se perdeu e ela representa 10%, porque de 10 uma se perdeu. E o filho aqui desalinhado representa 50%, porque de 2, um se perdeu fora, né? E eu quero começar falando sobre o versículo 4 de Lucas, capítulo de número 15. O versículo 4 diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não sai, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. Então, existem liderados que se comportam apenas como ovelhas. E, a longo prazo, eles nos trazem um cansaço, uma exaustão. Porque quando uma pessoa se comporta apenas como ovelha, ela desenvolve apenas uma mentalidade de ovelha, é só uma questão de tempo para que ela acabe abandonando o aprisco, acabe deixando esse pastor. Por quê? Porque ela não tem senso de valor próprio, porque pelo fato de no meio de 100 uma apenas se perder, ela pensa, se eu me perder, se eu não fazer, se eu não contribuir, não vai fazer falta, sou apenas mais uma no meio da multidão. E o problema é que quando não há um senso de valor próprio, também não há um senso de direcionamento, e é fácil para que uma pessoa se perca. Primeiro ela se perde dentro dela, e algumas vezes ela se perde fora, ou seja, abandonando a igreja.
E isso traz para nós líderes um problema, porque nenhum pastor quer perder as suas ovelhas, né? Então, essa ovelha que se sente apenas 1% no rebanho, no aprisco, na igreja, ela se sente um tanto quanto irrelevante, por isso a sua ação e a sua omissão na mente dela não irá fazer falta. Outra característica que está aqui no versículo 5 é que uma ovelha, quando ela está desalinhada, ela acaba se tornando hiperdependente dos outros, de terceiros. Ela acaba se sentindo confortável apenas sendo carregada nos ombros, que é o que fala o versículo 5, que o pastor teve que ir atrás, né, e resgatá-la e trazê-la de volta nos ombros. E isso fala do quê? De hiperdependência. Com o tempo, uma ovelha hiperdependente, é claro que o outro extremo, uma independência, também não é saudável, mas a hiperdependência acaba trazendo ao líder, né, ao pastor, uma exaustão. E quando uma ovelha ela se comporta apenas como ovelha, ela acaba não se comportando como moeda e não se comportando como filha. E o salmo preferido dela, o texto bíblico preferido dela, é o salmo de número 23, porque é uma cócega na sua alma. Eu quero estar pontuando alguns versículos aqui, no salmo de número 23, onde mostra uma ovelha totalmente almática. Uma ovelha que é boazinha, que é mansinha, até que o assunto seja dinheiro, até que o assunto seja filiação e paternidade. Salmo 23, versículo de número 1, diz assim: nada me faltará. Então, uma ovelha desajustada, ela gosta de se sentir suprida o tempo todo. Versículo 2 diz: deitar-me faz. Então, é uma ovelha que quer estar confortável o tempo todo. No verso de número 3, desculpe, ela diz: refrigera a minha alma. Então, uma ovelha almática, ela gosta de se sentir espiritualizada o tempo todo, que é diferente de espiritualidade, né? O verso 4 diz: tu estás comigo. Então, ela gosta de se sentir acompanhada o tempo todo. Ela gosta de que pessoas estejam sempre indo atrás dela, bajulando, enfim. O verso 5 diz: prepara uma mesa perante mim. Então, ela gosta de se sentir sempre alimentada. Versículo 6, ou no verso 6 diz: fala de bondade e misericórdia. Então, ela gosta de se sentir sempre abençoada. Então, esta ovelha, ela olha para Deus e para o seu líder sempre como pastor e não como genitor. Não como pai. Não como alguém que vai deixar um legado e que vai confrontá-la, que vai tirá-la da zona de conforto para levá-la à zona de confronto. Os que se comportam apenas como moeda, que está no versículo 8 desse capítulo 15, onde diz assim: e qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. Então veja que de 10 dracmas, uma se perdeu. Ou seja, ela se sente apenas 10%. E 10%, nós líderes entendemos que aponta para o dízimo. Aponta para a contribuição financeira. Então um liderado que tem uma mentalidade apenas de moeda, é um liderado que, na mente dela ou dele, o único dever, a única obrigação é dar dinheiro para a igreja. E o que ela faz, sem dificuldade, sem resistência, sem problema nenhum. Só que ela não oferece nada além do seu dinheiro. É um tipo de liderado que se comporta apenas como objeto de contribuição financeira, objeto de contribuição econômica na igreja onde congrega, no lugar onde congrega. Pensa que a sua parcela de contribuição no reino de Deus se limita a valores econômicos. E ela está sempre exigindo privilégios. Pelo fato dela ser mantenedora financeiramente, ela está sempre exigindo uma posição de privilégio, né? E isso faz com que ela desenvolva um comportamento de manipulação, porque ela está sempre querendo que as coisas aconteçam na igreja do seu jeito, porque ela sabe que se ela sair, então, ela vai fazer falta, né, para o financeiro da igreja. Então,
ela acaba usando o seu poder aquisitivo para estar manipulando o líder, tentando manipular a obra de Deus. E se nós líderes, nós pastores, eu sou pastor também de igreja, se nós não tomarmos cuidado e não tivermos uma liderança, uma autoliderança e depois uma liderança com maturidade, nós seremos os responsáveis por alimentarmos esse espírito de manipulação vindo por parte de liderados que se sentem na igreja, no reino de Deus, apenas moeda, apenas um contribuinte financeiro. Então, esse tipo de pessoa acaba atrasando um pouco o trabalho da igreja, porque ela se perde dentro da igreja. Ela está na casa, mas não está na causa. Então, é só uma questão de tempo para ela se perder dentro da casa, né? Se torna uma pessoa que não se desvia, mas que também não se alinha ao propósito de Deus. Então, ela acaba atrasando um pouco a obra, acaba atrasando um pouco a igreja, porque ela envolve pessoas ou envolve a igreja para estar varrendo a casa, acendendo as luzes, procurando, né? Ela acaba, então, assim como a ovelha que saiu e fez com que o líder fosse atrás, fez com que o pastor fosse atrás, a pessoa liderada que se sente apenas moeda, ela acaba envolvendo a igreja para ir atrás dela e acaba atrasando um pouco o trabalho, né, de procura. Então, a moeda, ela se perdeu dentro da casa. E nós, como líderes, precisamos observar isso. Pessoas que acabam se perdendo apenas dentro da casa. Está dando um pouquinho de interferência aqui. Estão me ouvindo bem? Está tranquilo? Vamos lá, então. O outro tipo de liderança de liderados desajustados são aqueles que são filhos desalinhados, que está aqui no versículo de número 13. Está dando uma interferência aqui no meu fone. Alguém deve estar com o microfone aberto aí. Pastor Edson Pinheiro está com o microfone aberto, precisa fechar o microfone, por gentileza, ou o pastor Márcio Batista faz isso por ele, por favor. Tá ok? Pode continuar, pastor Jean. Até aqui os pastores estão entendendo, pastor Jamir? Estou sendo claro? Amém. Está tudo certo? Então vamos ao terceiro tipo de liderado. O terceiro tipo de liderado desajustado é aquele que é filho, mas ele está desajustado, que está aqui no versículo 13, e também depois no versículo 29. No 13 diz assim: e o filho mais novo, isso aponta para quê? Para a imaturidade. O filho mais novo, juntando tudo, isso aponta para quê? Possessividade. Ele começa a usar pronomes pessoais como dá-me, aquilo que me pertence, e ele acaba exigindo, seja uma pessoa, sendo um filho na fé, sendo um filho espiritual, ministerial, totalmente exigente. Então, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Isso fala de distanciamento, né? É aquele que está no mesmo ambiente, mas não está na mesma dimensão, está distante com seu coração do pai espiritual, do pai ministerial. Diz então aqui também que ele desperdiçou ali os seus bens. Então ele não soube administrar aquilo que ele tinha. Aquilo que ele tinha. Então veja só, são dois filhos desalinhados. O primeiro, o mais novo, ele teve uma crise do ter, onde ele não soube administrar corretamente aquilo que ele tinha, aquilo que ele possuía. Ele foi um desperdiçador. O segundo filho, que está aqui no versículo de número 29, sofreu de uma outra crise, que foi a crise do ser. Se o irmão caçula não soube administrar o que ele tinha, esse irmão mais velho não soube administrar quem ele era. Por isso ele sofria, então, da crise do ser. E é muito difícil, é um grande desafio para nós líderes, para nós pastores, liderar pessoas com essas dificuldades, com a crise do ter e com a crise do ser. Versículo 29 diz: e saindo o pai, insistia com ele. Então, o filho que sofre da crise do ser, ele é um filho resistente. Ele é nosso filho. Ele está na igreja, nós o ganhamos para Jesus, né?
mas ele é resistente. Se percebe que ele tem resistência. Tem resistência de entrar no propósito, de entrar dentro da programação da igreja, enfim. E aqui diz assim, mas respondendo ele, disse ao pai. Então, esse filho com a crise do ser, ele nessa parábola de Lucas capítulo 15, não chama o pai dele de pai nenhuma vez. O filho pródigo, com todas as suas falhas, ou seja, o seu irmão caçula, o chama por 3 vezes o pai de pai. Então, ele diz assim, eis que eu te sirvo, ou seja, ele tinha um coração de servo. Um filho que sofre da crise do ser, ele tem um coração de servo, ele acha que o seu pastor lida com ele no campo do utilitarismo, ou seja, ele só serve porque é útil, porque não se sente filho. Ele disse, eis que eu te sirvo há tantos anos, ou seja, quem sofre da crise do ser, ele contabiliza o tempo que ele vem trabalhando na igreja, ele contabiliza cada obra que ele faz. Ele disse, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, ou seja, ele tem um superego, ele se auto-justifica. E aqui diz, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ou seja, um filho que sofre da crise do ser, ele é vitimista. Ele se sente sempre no olho do furacão, no centro da conspiração do universo religioso contra ele. Ele acha que está todo mundo contrariando ele, que ele não é amado, que ele não é bem-vindo. Então nós, como pastores, precisamos ter maturidade, precisamos ter inteligência emocional, sabedoria de Deus e muita vida no altar para que possamos lidar com esses 3 tipos liderados. Nós precisamos começar a fazer algo novo. Precisamos manter os nossos princípios, manter os nossos valores, mas nós precisamos, na verdade, mudar as nossas estratégias, né? Como disse Albert Einstein, tolice é você fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então nós estamos vivendo um tempo em que nós, líderes, precisamos nos ressignificarmos. Precisamos nos reajustarmos a este novo momento, né, a este tempo que está exigindo muitas mudanças nas estratégias, nas plataformas, na maneira como estamos lidando com os nossos liderados. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre os 3 tipos de líderes que está nesse capítulo, mas antes eu gostaria de saber se eu tenho tempo para isso. Como é que está o meu tempo aí? Pastor João Mir, como é que está meu tempo? Pastor Jean, mais 15 minutos ou 20 minutos para que a gente tenha um tempo de interação se algum pastor quiser fazer alguma pergunta, tá bom? 15 minutinhos certo. Aí para o senhor falar mais. Tá muito bom, hein? Tá muito bom mesmo, de verdade. Vai melhorar. O melhorzinho vai vir agora. Porque agora eu vou falar sobre os 3 tipos de liderança. Mas antes, falando a respeito dos 3 tipos de liderados, Jesus ele foi nosso modelo nessas 3 áreas. Ele foi nosso modelo como ovelha, como moeda e como filho. Como ovelha está lá em Isaías 53:7, onde a Bíblia diz que ele foi levado perante os seus tosqueadores como ovelha muda. Nosso modelo de liderado. Uma ovelha que não reclama, que sabe para que veio no mundo e sabe que veio para cumprir o propósito de morrer, né? Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele germina, como aconteceu com Jesus. Jesus também é o nosso modelo como moeda. A Bíblia diz em 1 Pedro 1:18 e 19 que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver. Mas, no versículo 19 diz, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Então, Jesus é a moeda do céu na terra. Jesus é a moeda de Deus, que Deus usou para investir, para comprar a humanidade, para resgatar a humanidade. Jesus também é nosso modelo como filho, conforme está lá em Mateus 3:17, né? Onde a Bíblia diz que o Pai falou que ele era o Filho amado, em quem o Pai tinha muito prazer. Então veja só, como ovelha, Jesus soube a hora de não falar, de se calar. Como filho, Jesus soube a quem ouvir. Ouviu o servo, ouviu o Pai. E como
E como filho, ele soube, desculpa, como ovelha, ele soube a hora de se calar, como filho, ele soube a hora de ouvir o céu falar, e como moeda, ele soube quem comprar, no que investir, no que se gastar. Agora, falando um pouquinho dos modelos de liderança que está aqui, nesse capítulo 15, que é uma liderança pastoral, uma liderança maternal e uma liderança paternal. A liderança pastoral está aqui nos versículos 4 e 5, que diz: que homem dentre vós. Então, a quem Jesus estava se referindo aqui? Aos fariseus e aos escribas, aos líderes religiosos da época. Ele disse: que homem dentre vós tendo 100 ovelhas. Então, a ovelha é um meio econômico de recurso. Nós precisamos deixar isso muito claro, que uma ovelha que ela não serve, ela não serve. A ovelha ela existe para fornecer lã, leite e carne. Então, que homem tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto? Veja que ele não deixa no aprisco, ele deixa no deserto. E para deixar 99 ovelhas no deserto, ele precisava ter uma boa equipe auxiliando ele. Então, o que eu quero incentivar os pastores que estão me ouvindo, através desta plataforma, não trabalhe sozinho. Ande com pessoas. Ande com pessoas. Sir Isaac Newton disse que ele sempre conseguiu ver um pouco mais longe, porque ele sempre esteve nos ombros de gigantes. Então, ele deixou as 99 no deserto, e ele foi após a perdida até que viesse a encontrá-la. Fala do quê? Fala de persistência. O que é persistência, pastor? É insistência com inteligência. Versículo 5 diz que, achando-a, pôs sobre os ombros, ou seja, foi um suporte temporário. E cheio de júbilo, veja que Jesus, ele ficou feliz nessa parábola. A Bíblia diz em Isaías 53:11 que Jesus ele viria o fruto do seu penoso trabalho. Veja que o trabalho é penoso. Ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Que a obra de Deus possa produzir em nós alegria, gente. Prazer. Eu sei que passamos por um momento de decepção, de tristeza, né, de solidão, nós líderes e pastores, mas se estamos fazendo a obra de Deus e não estamos felizes, não estamos fazendo a obra de Deus, estamos fazendo as nossas. E estamos colocando as nossas expectativas em resultados imediatos. Jesus, a Bíblia diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Então a Bíblia diz que cheio de júbilo, ou seja, feliz. Então, gente, uma liderança pastoral é uma liderança responsiva. Não há nenhuma vaidade de ser líder, não há nenhuma vaidade de ser pastor. Há um peso de responsabilidade. Que é o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, quando a Bíblia diz que nós velamos pelas almas das ovelhas como alguém que teremos que dar conta delas. Então há um peso de responsabilidade. Um dia nós teremos que dar conta, porque nós não somos donos do rebanho. Nós somos mordomos para servir o rebanho, para servir ao rebanho de modelo. Mas para isso precisamos do quê? Maturidade. Então esta é uma liderança pastoral. A Bíblia diz em Jeremias 3:15 que Deus daria pastores segundo o seu coração, que apacentariam o rebanho com sabedoria e inteligência. Com a inteligência eu sei que o tomate é uma fruta, com a sabedoria eu não coloco tomate na salada de fruta. Então, sabedoria e inteligência faz com que eu coloque cada coisa no seu devido lugar. Cada membro, cada ovelha, cada moeda, cada filho no seu devido lugar, dando destino. Pai é aquele que dá destino. Então veja só, esta é a liderança pastoral. Agora, uma coisa eu quero falar aqui, que pode soar um pouquinho como heresia, eu estava falando um pouquinho com o pastor João Mir sobre isso, é a forma de liderança maternal, que a Bíblia mostra também. Nós estamos falando aqui de feminismo. Na verdade, o feminismo é o machismo de saia, né? Nós estamos falando aqui de maternidade. Maternidade, liderança de maternidade. Que é o que está aqui no versículos 8 e 9, onde diz: e qual a mulher? A mulher na Bíblia representa o quê, pastores? A igreja. Representa a igreja. A palavra mulher, no hebraico, a primeira vez que aparece essa palavra, parece que é Gênesis 2:22, né?
que foi o que Deus deu a Adão. Deus não deu uma esposa a Adão, Deus deu uma mulher, ou seja, uma matéria-prima. A palavra mulher aqui na etimologia hebraica quer dizer mais mole. Isso está falando o quê? De flexibilidade. Então o homem, às vezes, ele precisa entender que nós, pastores, às vezes nós focamos tanto nessa função pastoral que esquecemos que somos igreja também. E que precisamos nos comportar algumas vezes dentro de alguns requisitos femininos. Isso é um pouquinho perigoso, né? Mas eu acredito que você tem maturidade e espiritualidade para entender. Aqui está dizendo que qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, ou seja, 10%, mexeu no valor econômico, não acende a candeia, ou seja, age com clareza, usando a palavra de Deus como luz, né? Conforme diz o Salmo. Então, e não varra a sua casa, isso agora fala de limpeza, e busca com diligência até achar. Então, a mulher ela é mais diligente do que o homem. Quando a relação não está boa lá com a sua esposa, sou casado há 28 anos e sei muito bem o que falo, ministro para casais, e quando a relação não está boa, quem que faz o pedido para que seja realizada uma BR? Geralmente, quem que faz isso, homem ou mulher? É a mulher. Então a mulher, às vezes, ela é um pouco mais diligente. Quando o filho cai, quem que levanta primeiro? Até o pai levantar, a mãe já passou o remédio no machucado da criança que caiu, né? Aqui está dizendo que ela busca com diligência até achar. Versículo 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas. Então a mulher, ela é mais gregária que o homem. O homem, quando vai no banheiro, ele vai sozinho. A mulher vai em grupo, vai em bando, né? Então a mulher ela é um pouco mais gregária. Amados pastores e líderes, nós pastores, nós não temos dificuldade de um endemoniado quando entra na igreja. A gente tem dificuldade de recebermos outro pastor na nossa igreja. Temos dificuldade de outro pastor cheio do Espírito Santo, cheio de dons, cheio de talentos. A igreja, ela quer ela quer se congratular. A igreja quer fazer intercâmbio e a maior resistência parte de nós, pastores. Então, por isso que às vezes nós precisamos ter uma liderança maternal. Então, nós somos mais resistentes, né, para estarmos nos unindo. Talvez se este canal, essa plataforma fosse de mulheres, estaria cheio de mulheres, né? E aqui está dizendo que ela diz, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então a mulher, ela celebra com mais facilidade que o homem. O homem, para ficar feliz, tem que comprar um carro, né? A mulher, às vezes, com uma rosa, com uma palavra de elogio, com uma palavra de validação, às vezes é mais fácil dela celebrar. Então, elas se lembram mais de datas comemorativas, porque a mulher, ela costuma celebrar um pouco mais que nós. É por isso que as nossas igrejas, no domingo à noite, o cântico é mais agudo, né? Geralmente tem mais mulheres, mulher gosta mais de celebrar. E Jesus, ele também desenvolveu a sua liderança e ele também usou a imagem da figura feminina quando disse em Mateus 23:37, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha, que é uma ave, né, feminina, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas. Tu fala do quê? Fala que o instinto materno, ele aponta para proteção e provisão. Nós, como pastores, precisamos um pouco desse toque. Precisamos um pouco desta visão. Precisamos ver um pouco os nossos filhos com os olhos da mãe. Quando o pai olha os filhos com os olhos da mãe, ele é um pouco menos, ele é menos irredutível, né? Ele é um pouco mais flexível, né? E isso é muito legal. Então, Paulo também usa a imagem de uma mulher grávida, quando ele aponta para a obra missional. Gálatas 4:19, meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem que sente a dor de parto? A Bíblia diz em 1 Pedro 3 que o pai gera, mas quem sente o efeito colateral da gestação, quem sente o efeito colateral do nascimento é a mãe. É a mãe. E nós precisamos dessa sensibilidade missional. Muitos de nós, pastores, por não entendermos essa questão da liderança maternal, nós nos engabinetamos, nós nos distanciamos do povo e temos muita facilidade para gerar um bom sermão. Mas muitos de nós paramos de ganhar almas, paramos de ter um perfil missional, um perfil de engravidamento, né, de dores de parto, de sentimento.
a crise, o compromisso financeiro, a logística da igreja, a logística do culto, né, nos distrai, às vezes nos tira o foco, e nós precisamos tomar cuidado para que, com o tempo, ao invés de ficarmos maduros, nós ficarmos mais duros. Então, precisamos dessa liderança de maternidade. Então, o apóstolo, ele usa a imagem da mãe em 1 Tessalonicenses 2,7, quando diz assim: embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus filhos. Então, às vezes, o pai precisa olhar os filhos com os olhos da mãe. E, por último, eu quero falar de uma liderança de paternidade. Não é de paternalismo. Uma liderança de paternidade circuncida. Marca o filho na intimidade. Mas uma liderança de paternalismo, ele castra o filho, impedindo que o filho gere, impedindo que o filho dê seguimento. Ou seja, ele não deixa um legado. Está no versículo 11 aqui de Lucas 15, e disse: um certo homem tinha 2 filhos. Precisamos entender, queridos, que embora nós tenhamos gerado muitos filhos, embora a igreja tenha muitos filhos, precisamos entender que cada filho tem a sua identidade, cada filho tem o seu perfil, cada filho tem a sua estrutura, e nós não temos filhos em série, precisamos saber lidar com cada um, né? Nós precisamos estabelecer uma liderança de paternidade. Segundo Reis 2:12, diz que Eliseu via Elias como um pai. Eliseu via Elias como um pai profético na sua vida. 1 Timóteo 1:2 diz que Paulo reconhecia Timóteo como seu verdadeiro filho na fé. E é por isso que Atos capítulo 16 diz que Paulo circuncidou Timóteo. Que homem pede outro homem colocar o seu órgão genital para fora e pega no órgão genital e marca um homem no seu órgão genital? Só o pai para ter essa intimidade. O problema é que hoje muitos membros da igreja chegam em nossas igrejas castrados, machucados na sua intimidade porque foram molestados, porque foram abusados. Pastores que muitas vezes feriram com a outra ponta da mesma vara em que foram feridos no ministério. Então, essa liderança de paternidade é uma liderança que faz com que nós desempenhemos uma mentalidade de legado. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 12:14 que são os pais quem vão entesourar para os filhos. Os pais entesouram para os filhos. Então, os pais não deixam só a herança, eles deixam também o legado. Herança é aquilo que um pai deixa para o filho, mas legado é aquilo que um pai deixa dentro do filho. Que nós possamos, então, ver esse modelo de Lucas capítulo 15, nessas 3 parábolas, um modelo de liderança, de uma liderança pastoral, maternal e paternal. Que nós possamos ser esses 3 tipos de liderança, e para isso precisamos ter inteligência emocional, maturidade, precisamos ter identidade, precisamos ter coisas que só o altar nos dá, só o altar nos constrói. Precisamos ter o altar exposto, que é o altar do domingo à noite, que é o altar do microfone, que é o altar do público, mas também precisamos ter o altar escondido. Aquele altar onde os nossos membros não estão nos vendo, mas nós estamos lá, adquirindo força e adquirindo treinamento. Quando Davi matou o Golias no altar exposto, diante de todos, ele havia matado antes o urso e o leão no seu altar escondido. Quando Josué faz um altar exposto na beira do Jordão, a Bíblia diz que ele também fez um altar escondido dentro do Jordão, que é o nosso secreto, o nosso lugar de intimidade. Talvez essa crise, talvez a nossa circunstância em que estamos vivendo, né, diante desse coronavírus, diante dessa Covid-19, que é a gripe ocasionada pelo vírus, talvez Deus esteja querendo sinalizar o nosso coração para nós voltarmos para este altar, para esse lugar secreto, onde o nosso caráter é realinhado, onde o nosso coração é reprogramado para voltarmos ao propósito de Deus. E dessa forma, nós saberemos lidar com cada perfil de liderado, seja ele apenas uma ovelha desajustada, seja ele apenas uma moeda desajustada, seja ele apenas um filho desajustado.
ou filhos desajustados, filhos que sofrem da crise do ser e sofrem da crise do ter. Eu estou lançando agora, no mês que vem, o livro Lidere-se, e eu tenho certeza que será um livro que eu estarei usando na conferência Lidere-se. Eu tenho certeza que nesse livro eu não escrevi, ainda que outros lerão, mas eu escrevi para mim, porque Deus deixou muito claro que aquilo que Ele vai fazer através de mim, Ele precisa primeiro fazer em mim. Então, é esta palavra que eu quero deixar aos pastores, aos líderes. Não tenho a pretensão de ensiná-los, simplesmente impartir meu coração com vocês e entendendo que estamos todos dentro do mesmo propósito, que é trazer a cura para a igreja moderna, que é trazer a cura para a igreja brasileira. Tá certo? Nesse momento eu passo a palavra ao pastor Jomir. Estou aberto aí a perguntas e dentro daquilo que for possível a gente está aí para tentar responder. Amém. Obrigado, pastor Jean. Poxa, que palavra abençoada, viu? Que palavra abençoada, em especial essa colocação, essa analogia que você faz aqui do filho pródigo, um filho que tem uma crise do ter e o outro filho que tem uma crise do ser. E às vezes nós mesmos, pastores, passamos por isso, né? Quando a gente... Estou falando por mim, claro, não falo por vocês, eu falo por mim, quando às vezes a gente começa a olhar para o ministério do outro, a igreja do outro, o tamanho, né, do ministério que o outro está desenvolvendo, e a gente começa a pôr em dúvida aquilo que Deus está fazendo através da nossa vida, do nosso ministério, e outras vezes a gente acaba tendo uma crise justamente nesse sentido. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei mais de uma vez por isso, de você colocar em dúvida o teu próprio chamado, do teu próprio de vez em quando eu não passo, de vez em quando eu não passo. Tá certo. E assim, eu quero, né, dar oportunidade aqui para os pastores. Claro que não dá para a gente fazer comentários, mas o pastor que tiver uma pergunta, que tiver, né, algo que gostaria aí de colocar para o pastor Jean aí, fique à vontade, né, com tempo limitado, porque nós temos só mais 10 minutinhos aí, já temos que encerrar a nossa videoconferência. Pastor Jean, da minha parte, já desde já, muito obrigado. Sempre é bom demais ouvi-lo, viu? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a pastora Márcia, sua esposa, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Pastores, fiquem à vontade aí para perguntar, abrir o seu microfone aí e falar aquilo que Deus falou no teu coração hoje aqui. Todo mundo no silêncio? É de Deus isso é de Deus. Ficamos calados, então. Vamos lá, alguém aí gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Antes de nós finalizarmos, orarmos para terminar, não? Senão já vamos... Tudo bem? Rapidinho a pergunta. Dentro desse contexto todo que o senhor colocou aqui, apresentou, nessa questão que nós estamos vivendo hoje, que é nova, de todos nós estarmos vivendo um tempo que a gente desconhece, na verdade, e que há o perigo da gente estar tendo a ovelha moeda, os que são filhos. Que conselho o senhor daria para a gente nessa questão de como lidar com esses 3 tipos de pessoas nessa questão da pandemia que a gente está vivendo, acompanhando de longe, porque há o risco deles se contaminarem, de sempre um arrastar o outro. Nós estamos vendo realmente um momento que é melindroso para a igreja, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que conselho o senhor daria para a gente sobre isso? Então, querido, a mesma plataforma que nos ajuda pode nos atrapalhar, que é a internet, né? Pode colocar as nossas ovelhas em contato com lobos, com pessoas mal intencionadas. Todavia, eu acho que, dentre muitos propósitos de Deus ter usado a Covid-19, né, para realinhamento da igreja, eu acho que um dos propósitos é tirar o controle das nossas mãos. Tirar o controle das mãos dos pastores, dos pais espirituais, porque isto não tem coisa que incomoda do que ver uma filha bonita crescendo, criando peito, criando bumbum. A gente já começa a se incomodar com isso, porque sabe que cedo ou tarde alguém vai
vai fazer uma proposta para ela de casamento, vai tirá-la da casa do pai e da mãe. Então eu acho que um dos propósitos de Deus é tirar o controle das nossas mãos e nos fazermos entender que nós não somos donos, somos mordomos, né? Que nós não somos o noivo, nós não somos o esposo, só somos amigos, só somos um canal. Eu acho que o pastor que estiver hoje sendo queimado no altar, ele vai nadar de braçada no mar da confiança em Deus, ele vai entender que Deus não está perdendo o controle de nada. E outra coisa, querido, minha mãe dizia um ditado que eu nunca concordei: a ocasião faz o ladrão. Eu acho que a ocasião revela o ladrão. Então Deus está permitindo esse momento para que cada cristão se revele realmente quem ele é, como que está a sua estrutura. Eu acho que a gente tem que relaxar e confiar em Deus. Amém. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço. Que bom, que bom. Obrigado pela pergunta, pastor Geraldo. Mais alguém gostaria? Nós temos aí 6 minutinhos, gente, e aí nós vamos encerrar. Se mais alguém quiser aí fazer um comentário, uma pergunta, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. Nós temos um grupo pequeno, mas é um grupo de pessoas interessadas, né? Que estão aí muito bem interessados. É interessante porque você faz uma reunião para falar de política, cara, não dá para fazer numa plataforma dessa porque não cabe, sabe? E aí quando a gente vai falar dessas coisas do altar, como você falou agora, Jean, a ocasião ela revela mesmo, né? Ela revela o ladrão. E eu creio que esse é o momento que Deus está nos chamando mesmo para o secreto, está nos chamando para o altar, está tirando o controle da nossa mão. E a gente viu isso aí agora quando os governos fecharam as igrejas, o desespero de todo mundo para reabrir a igreja. Porque a igreja aberta dá esse sentido de poder, né? Eu estou no controle. Segurança, né? E a grande verdade é que Deus quer estar no controle de tudo. Aí a gente precisa sim mergulhar nesse rio, né, cara? Mergulhar nesse rio. Pastores, à vontade, 5 minutinhos, alguém mais quer falar? Senão nós vamos orar aqui e vamos terminar. Quero fazer uma pergunta ao pastor. Primeiro eu quero agradecer a presença dele aí, o tempo que ele demandou. Qual o seu nome, pastor? Meu nome é Izenildo. Não entendi. Izenildo? Isso. Tá certo, querido. Deus abençoe, Izenildo. E de igrejas de zebra, e por aí vai. Tu fez um comentário ali na sua administração, na narrativa, a respeito da ovelha, que o pastor foi atrás dela e tem um interesse por trás disso, digamos assim, financeiro, né? Queria entender melhor esse contexto ali, da lã, não, a ovelha vende lã e tal, eu queria entender bem um pouco melhor esse contexto do interesse da ovelha. Então, pastor, é que nós evangélicos, a igreja, a gente tem, às vezes, o hábito de espiritualizar todas as coisas. Sim. E Jesus estava falando assim, quem de vós? Vós quem? Para que ele estava se referindo? Para os escribas e fariseus, que haviam se incomodado, no versículo 2, com os pecadores e publicanos que estavam vindo para ouvir Jesus e comer com ele. Então Jesus estava falando para eles, quem de vós? Então, um pastor, ele cria ovelha não para estimação, ele cria ovelha com um propósito comercial. Isso é muito perigoso de falar no altar, porque isso pode fazer com que a gente seja mal interpretado. Mas a ovelha, ela precisa ser útil, porque ela é criada, o pastor investe tempo, energia e dinheiro nela para que ela dê resultado, para que ela não seja inútil. Porque a ovelha é boa quando ela é viva, certo? Agora, é uma linha muito fina que separa esse entendimento da teologia do utilitarismo, que leva alguns líderes a se relacionarem com os liderados, com as ovelhas, só no campo do utilitarismo. A ovelha só é boa enquanto está sendo útil. Aí quem tem esse coração e essa mentalidade é mercenário. Então, você não vai tratar uma ovelha por aquilo que ela te oferece apenas. Se ela se torna improdutiva, se ela se torna doente, se ela se torna ferida, fraca, você vai dispendiar a ela tempo, dinheiro e energia para curá-la. Mas a função da ovelha é esta. Ninguém cria ovelha
por estimação. O propósito é que essa ovelha traga algum tipo de resultado para o seu criador, para o seu pastor. E isso, a igreja precisa entender isso. Precisa entender essa forma, senão nós criaremos parasitas e nós transformaremos a igreja em hospedeira, onde só vai abrigar pessoas sem nenhum propósito de contribuição, só para sugar da igreja e do líder. Amém, amém. Pastor Jean, obrigado, que Deus lhe abençoe. Queremos, assim que a gente conseguir superar essa situação aí dos confinamentos, das quarentenas, trazer o senhor aqui para fazer o seminário Lidere-se aqui, né, em São José, aqui na Será um prazer para nós, né? Queremos muito. Pedir para o pastor Márcio Batista